prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 30.043 de 2012, passo a ouvir o senhor Glauber Monteiro Pena. Bom dia, Glauber. Bom dia. O senhor Glauber apresentou documento de identidade expedida pelo Departamento de Identificação Civil e Criminal da Polícia Técnico-Científica do Amapá, com data de expedição de 4 de julho de 2017. Documento este, devidamente conferido pelo secretário desta sessão. Senhor Glauber, bom dia novamente. O senhor tem parentesco com algum dos réus? Eu vou falar aqui o nome deles, tá? De todos os que estão sendo julgados hoje, que são 2, e os outros, tá? Ismael Carlos Landes Nicolau, Wagner João Oliveira Melônio, Wesley Alves da Silva e Luiz Carlos Silva Teixeira. O senhor tem parentesco com qualquer desses réus? Não. Tem amizade ou inimizade? Não. Ok. Alguma contradita, excelências? Com a vítima, Clodoaldo Pantoja Brito, o senhor tem algum vínculo de parentesco? Não. Dá uma pausa aí, Erlan. Por favor. É imprensa, Lília? É imprensa? Eu só pediria que preservasse a imagem dos senhores jurados, tá bom? Pode voltar a gravar. Então, o senhor será ouvido hoje como testemunha. Não tem contradita, né, excelências? Não. Minha parte não, excelência. O senhor será ouvido como testemunha, tem a obrigação de falar a verdade. Caso o senhor falte com a verdade, o senhor está passível de responder pelo crime de falso testemunho. Então, o senhor não deve mentir, não deve omitir fato do qual o senhor tenha conhecimento e nem se calar diante das perguntas com o objetivo de ocultar a verdade. Tá certo? Sim. Eu deixo o senhor ciente disso e passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Glauber. Bom dia. O senhor é agente penitenciário? Sim. Quantos anos? 21. À época dos fatos, em 2012, o senhor já era agente penitenciário? Sim. O senhor conheceu o Clodoaldo? Profissionalmente. O senhor estava no local do crime, viu ou ouviu o que aconteceu? Não. A profissão do senhor é arriscada? Muito. Por quê? Devido a gente estar em contato hoje com as facções criminosas e estar cumprindo com as determinações da sociedade, se torna perigoso. Tem quantas facções criminosas no IAPEM, ou melhor, à época, quantas facções criminosas tinham no IAPEM? Mais ou menos umas 4. Conhecidas, né? O IAPEM tem inteligência? Sim. A inteligência do IAPEM é confiável? Sim. Qual é a função da inteligência? Mapear, fazer com que estejamos sempre antenados com as ocorrências através de escuta telefônica, mapeamento das facções, das lideranças. Se houver algum tipo de planejamento, ameaça à vida de um servidor, um policial penal, isso faz parte do trabalho do IAPEM? Sim, sim. O Clodoaldo, à época dos fatos, em 2012, era chefe de equipe? Chefe de plantão. Isso quer dizer que tudo que acontecia no plantão era decisão dele? Não necessariamente.
Porque o chefe de plantão, ele sofre a hierarquia. Então, Mas tem alguém no plantão, hierarquicamente, presente, mais graduado do que o chefe de plantão? olha, durante o expediente, sim. Os No plantão, coordenadores. sim, Sim. fora do expediente. Fora do expediente, no expediente diurno, sim. Os coordenadores estão lá, a direção está toda lá. Com certeza. À noite, é de responsabilidade do chefe de plantão. Qual o tamanho da equipe que o Clodoaldo chefiava no IAPEM? Eu acho que na época era como era tentarmos colocar o mesmo número de pessoas nas equipes, e eu acho que no máximo 32 pessoas. O senhor lembra qual era a equipe do Clodoaldo? Eu acho que era a Bravo. Bravo. Enquanto chefe de equipe, o Clodoaldo tinha que tomar decisões com potencialidade de desagradar pessoas, sejam membros da equipe ou seja os internos? Sim, sim. O senhor é chefe de equipe? Cheguei a ser. O senhor já foi vítima de algum tipo de atentado contra a sua vida? Sim, O senhor sofreu disparos de arma de fogo? sim. Quantos? 4. Doutor, Está nos autos, excelência, por isso que eu estou perguntando, e é importante. mas o senhor está entendendo que é pertinente? Entendi, excelência. Lá nas alegações, no debate, vossa excelência vai Certo. entender. Antes da execução de Clodoaldo, o senhor chegou a ouvir, seja do Clodoaldo ou de qualquer outra pessoa, que ele estava sob ameaça, seja da inteligência? Oficialmente, não. Só que é dificilmente um chefe de plantão ou um agente ativo, que cumpre com as suas funções, ele não é ameaçado de morte. A gente tem isso até como parâmetro de profissionalismo. Então, o Clodoaldo ele era muito ativo, a guarnição dele aprendia, evitava. Já vamos chegar lá, eu quero só permear esse ponto. O senhor falou oficialmente não. Extraoficialmente sim? Sim, Antes do fato? sim, Depois também? sim. Por parte de detentos ou de outras pessoas? O chefe de plantão ele tem os informantes. A inteligência tem as escutas, mas em loco mesmo, o chefe de plantão ele tem os informantes. Então, geralmente, os informantes vão passando as situações, né? E a gente vai montando o quebra-cabeça. O senhor sabe dizer alguma dessas ameaças com fonte? Não. Não, Sim. com fonte não. Como era Clodoaldo no exercício das suas funções enquanto chefe de plantão? Ele era rigoroso? Sim. Dê exemplos. Pontualidade, assiduidade, o profissionalismo em relação à conduta com os internos, com os familiares, fazia com que a guarnição dele fosse uma guarnição operante na retirada de ilícitos, evitando fugas, evitando mortes, evitando extorsão dentro da penitenciária. Ele era rigoroso na fiscalização de entrada de objetos e pessoas? Sim. Fiscalização, entrada de celular, drogas, armas? Sim. Ele era conhecido por isso? Sim. Era exemplo para os restantes, tanto a guarnição dele, como ele como profissional. Ele fazia muitos amigos por causa disso? Com certeza não. Clodoaldo, o senhor sabe dizer por que ele foi morto? O motivo? O que motivou a morte dele?
Bom, com certeza foi por essa conduta, porque há valores colocados, cada celular, cada droga que entra é um valor muito maior do que aqui, como a gente fala, na Liberdade, aqui fora. Então, se um celular aqui custa R$ 1.000, R$ 2.000, lá custa R$ 5.000 para ser colocado lá dentro. Então, é uma perda muito grande, né? Até mesmo porque esse material que é apreendido, ele contém informações também. E essas informações fazem com que consiga aprender mais e mais e mais e mais. Para eles vira uma bola de neve. Quando pega um celular, é levado para a inteligência faz todo o trabalho de retirada de informações, e aí retorna essas informações para dentro da penitenciária para que a gente possa evitar mais ainda a entrada de ilícitos. O senhor afirmou no seu depoimento, tá, as folhas 30, excelência dos autos, no final da página, aspas, que no entender do declarante, só falou isso na delegacia, tá? Que no entender do declarante, Clodoaldo foi morto porque possuía informações privilegiadas a respeito das células criminosas que comanda a cadeia. Fecha aspas. O senhor pode explicar essa frase, por favor? Como eu citei ainda há pouco, não existe polícia sem os informantes. Ninguém apreende uma quantidade de droga ou evita qualquer tipo de ação das hoje facções criminosas sem uma informação. E para que você tenha êxito nesse trabalho, você tem que montar esse quebra-cabeça. E essas informações elas chegam despedaçadas. E aí você vai juntando aqui. Às vezes você usa informação, principalmente eu estou falando diretamente da penitenciária, você usa informação que você ouviu há um mês atrás. E aí vem uma outra informação que complementa essa, aí você toma atitude. O senhor ratifica nesta assentada que a raiz que motivou a morte de Clodoaldo foi estas informações que ele tinha sobre as células criminosas dentro do IAPEM? Sim. O senhor tem conhecimento de inimizades do Clodoaldo dentre os colegas de trabalho à época? Não. Alguma vez Clodoaldo falou para o senhor, notadamente próximo ao crime, que ele estava sendo ameaçado? Não. O senhor obteve algum tipo de informação que não que conste já do processo, notadamente informação de inteligência, sobre quem seria o autor do crime? Não. O Clodoaldo, por maldade, agia de forma a prejudicar alguém? Não. Não tem mais perguntas, excelência. Obrigado. Com a palavra, a defesa, pelos excelentíssimos advogados. Senhor Glauber, bom dia. Tá? Bom dia. Você, questionado sobre as perguntas do órgão ministerial, automaticamente já falou tudo o que você sabe a respeito dessa situação. Aí eu pergunto, fora isso que você falou, você sabe mais alguma coisa que possa subsidiar essa apuração desses fatos na qual redundou na morte do Clodoaldo ou não? Não. Não tem mais nada. É só isso mesmo, né? Tá. Satisfeito, excelência? Sem perguntas, doutor Josimar? Sim, excelência. O senhor tem perguntas? Tenho, por favor. Fique à vontade. Bom dia, senhor Clodoaldo. Desculpa, Glauber. Eu acho que não era nenhum demérito. O Clodoaldo era gente boa, né? Sim, senhor. Ajeita aqui, doutor, por favor. Tá bom, ficar para cá. O senhor conhece a delegada Danete, conhece? Sim. Foi diretora do IAPEM.
Opa, o senhor já trabalhava lá na época? Sim. Tá. Boa diretora, profissional? Profissional. Na época que o seu colega, infelizmente, faleceu, Clodoaldo, o senhor sabe dizer quem era o diretor lá? Foi em 2012. Eu acho que era o Nixon. Correto, Nixon Kennedy. Nixon Kennedy. Procede. Tá? O senhor lembra que prestou depoimento nesse processo, né, da morte do... Sim. O senhor saberia dizer por que chamaram o senhor para ouvir nessa época? Lhe deram alguma informação? Não. Não. Tá, mas o senhor falou, como já respondeu para o doutor promotor, o senhor falou das boas qualidades da vítima. Quero dizer ao senhor que eu também não discordo, tenho certeza que era um excelente profissional, excelência, tá? De mão cheia. O seu depoimento, algumas coisas que o senhor declarou, olha, que esclarece que Clodoaldo era um profissional correto e que respondia por todas as suas funções. Não duvido, não, disso que o senhor está dizendo, tá? Na época, ele era chefe, como o senhor disse, não foi? Sim. Só para clarear um pouco sua ideia, o depoimento que o senhor prestou no dia 14 de junho de 2012, 14 de junho, 3 dias após a morte. Foi dia 11 a morte, tá? O senhor fez um depoimento lá, prestou, mas esclarece que como Clodoaldo comandava uma guarnição de aproximadamente 50 homens e como implementava algumas ordens, com certeza algumas não agradavam a todos. Não é isso que o senhor disse? Está escrito aqui. Mais especificamente, não sabe dizer se tinha alguma inimizade com qualquer funcionário para ter sido tomada uma atitude como esta. Ou seja... Doutor, desculpa, excelência. Ou seja, não, doutor, faz a pergunta, não conclua, não é hora do debate. Bora deixar uma coisa bem séria. Pergunta, o senhor está lendo o depoimento, excelência, doutor, para fazer pergunta. Doutor Benjamin, ok. O senhor se proibido. dirige à presidência, doutor? Pode é. ser? Doutor Josimar, qual é a sua pergunta? Tá, excelência, eu quero deixar claro ao nobre doutor promotor que eu dispenso as suas lições e suas aulas, tá, doutor? Que fique bem claro isso, tá? A minha pergunta específica. Alguma vez o senhor presenciou ou soube de algum desentendimento do Clodoaldo com qualquer dos agentes lá? Dos agentes? Dos colegas dele, Colegas deles, exatamente, excelência. Já fiz essa pergunta, excelência, já foi respondida, ele falou que não. O senhor quer assumir meu lugar aqui, doutor, por favor? Não, doutor, já que é uma pergunta repetida, doutor, o senhor tem outra? Vai impugnar todas? Quero logo saber que você não pergunta Não, o mais senhor nada. tem que fazer pergunta pertinente e que não seja repetida. E o que é? Eu não estou entendendo o que é pertinência. Não, se o senhor não está entendendo, então fica difícil. O senhor tem que saber o que é uma pergunta pertinente. Eu, quando me deparo com uma impertinente, eu indefiro. E com uma repetida também. Pertinente à defesa, né? Claro que o promotor jamais vai querer uma pertinente à defesa. Ok. Mas, enfim, vou continuar. Tá? O senhor conhece Paulo Jorge, que foi interno lá, tudinho, ex-polícia. Para clarear mais sua ideia, o senhor conhece a Lili Vatti? Sim. Educadora Sim. penitenciária. Sim, lembrei. Ela foi casada? Doutor, isso aí é objeto do processo? Tá aqui Se a dentro. Lili Vatti foi casada? Tem depoimento. Não, dela se aqui. tem depoimento eu não sei, mas tem a ver. Tem a ver. Tem a ver com o caso, doutor. Tem a ver com casos. Se a senhora quiser ler o depoimento dela... Não, eu li, doutor. Excelência. Isso na época da investigação, que estava iniciando as Para investigações. deixar bem claro, na véspera da morte da vítima, Clodoaldo, no dia 10, ele passou praticamente a noite toda... Não, o senhor não vai me dizer nada. O senhor vai perguntar para testemunha. Não, eu estou clareando. O senhor não. Na hora dos debates, o senhor vai dizer o que o senhor quiser no seu tempo. Não, a pertinência é só que eu estou dizendo, excelência. Não, o senhor tem que perguntar para a testemunha. Tá. Não tem que ficar explicando a pertinência. Eu, quando me deparo com uma impertinente, eu indefiro. Não, aí vai ficar complicado, que eu não sei o que é pertinência. A senhora não quer me dizer o que é, aí fica difícil, né, doutora? Mas tá bom, deixa eu perguntar. Eu não posso ensinar para o senhor, doutor, a como fazer uma pergunta. O senhor quer que eu lhe ensine? Para a defesa, eu aceito. Como é que pode? Eu dispenso a aula do MP, excelência, agora vai querer do juízo?
Ó, juiz é juiz, doutor. Doutor, eu não posso, sob pena de me tornar suspeita, Tá bom, prestar qualquer consultoria às partes. O senhor sabe disso, né? É por isso que eu lhe adoro, minha doutora. Tá? Eu também, doutor. Pronto. Lhe adoro. Formule suas perguntas, doutor. Olha, já lhe digo, conheço o grande Glauber desde da infância. Não, da não. Floriano O senhor Pessoa. tem alguma pergunta? Eu estou entendendo que o senhor não tem. Tenho. Já? Bora pular tudo e vamos para o debate logo, doutor? Tá, senhor Glauber, Sim. desculpa aí, tá? Essas brincadeiras à parte. O senhor lembra do Paulo Jorge? Sim. Lembra? Esse Paulo Jorge, ele lhe ameaçou? Não. O senhor lembra que o senhor declarou que uns dias esteve em festa, dançou com a Lilivate, tudinho? Sim, acho que sim. E ele não lhe ameaçou por causa disso? Não. Ele não, por acaso, não ameaçou a vítima por ter passado a noite conversando com a dona Lilivate? Bom, aí eu não sei. Não sei lhe dizer. O senhor soube que a vítima passou a noite inteira conversando na véspera com essa agente? Doutor, o senhor não arrolou a Lilivate como sua testemunha. Por Não. isso que eu vou passar a indeferir perguntas sobre a Lilivate. Se o senhor quisesse que isso fosse produzido em plenário, o senhor teria enrolado essa senhora como testemunha. Indefiro a sua pergunta por entender impertinente. Então, consegui em ata Consiga. meu indeferimento, que eu vou adorar esse indeferimento. E indefiro perguntas relativas à pessoa de Lilivate por ser impertinente, sobretudo porque o advogado não arrolou a referida senhora como testemunha para ser ouvida aqui neste plenário de julgamento. Com isso, eu entendo que eu não posso questionar nenhuma Não, pergunta do Ministério Público. o senhor formule as suas perguntas. O senhor tem mais alguma pergunta a fazer? Tem. Então faça. Tem só umas 30 ainda aqui, doutora. Que esclarece que Clodoaldo era um profissional que combatia permitindo a entrada de drogas. Esse combate a drogas, as equipes, como o senhor disse, bravo, de inteligência, de tudo, alguma vez já chegaram à conclusão que para ter acesso à cadeia, a drogas, armas e mais, pode ter ou tem participação de funcionários e policiais? Bom, isso não precisa ser nem da inteligência, né, doutor? Porque a droga não vai entrar sozinha. Ela tem que entrar pela mão de alguém, né? E lá não tem só a classe de agente penitenciário. Eu não me recordo bem, mas me parece que tinha 5 classes trabalhando da penitenciária e tendo acesso da área administrativa até aos pavilhões. Então, lógico que essa droga entra pela mão de alguém. E só entra funcionários lá. Opa! A melhor resposta que eu já ouvi na minha vida foi essa que o senhor O advogado está fazendo Doutor, debate. tirando Não gostou da conclusão, resposta, doutora? doutor? Não gostou da Doutor, o resposta? senhor tem que formular perguntas. Doutor Josimar, Vossa Excelência não está sendo técnico. O senhor está comentando as respostas. Agoniou. Não estou comentando, fiz a pergunta. Se o senhor fizer mais um comentário, eu vou entender que o senhor não tem mais perguntas a fazer. Um profissional, excelência. Doutor, o senhor tem mais alguma pergunta? Tenho, excelência. Então faça. Eu quero deixar claro, excelência. Não deixe claro nada. O senhor tem alguma pergunta? Tenho. Eu quero deixar claro que o senhor tem perguntas a fazer. Não tem perguntas a fazer, o senhor quer fazer comentário? Espere o debate para os seus comentários. Tenho perguntas, por favor. Então, o senhor afirma que a entrada de droga, armamento e tudo não é só por internos, é também por serventuários funcionários, é isso? Sim. Pronto, excelência. Isso aí não precisa mais nada para me entender o que tem na cadeia. Obrigado, doutores. O promotor ficou com raiva. Não ouviu o que queria. Doutor Josimar, Vossa Excelência continua na provocação. Vossa Excelência continua na provocação. Os senhores jurados teriam alguma pergunta a fazer? Sim? Enquanto estão formulando, eu tenho umas perguntas a fazer, senhor Glauber. Então, o senhor é colega de trabalho do Clodoaldo, da vítima. Sim. O senhor conhecia o Wagner Melônio? Não. De lá do IAPEM ou de fora do IAPEM? Não.
O Luiz Carlos Silva Teixeira, O Luiz Carlos, eu cheguei a ter algum contato com ele logo quando nós entramos, mas muito superficial, né? Porque nós, na verdade, nós trabalhávamos na penitenciária, mas quem fazia a segurança da penitenciária eram os PMs e os policiais civis. Então, ele só ficava na rotina, né, dos pavilhões. Então, o contato foi bem pouco com eles, com demônio nenhum. eu cheguei a trabalhar como, lembrei agora, o senhor falou, numa época que a polícia militar trabalhava lá, realmente. Sim. Eu só não lembrava dos civis. Civis. Tinha polícia civil também, né? Sim, sim, sim. Na verdade, eram 3 classes de segurança: civil, PM e guarda de presídio. Certo. Me diga uma outra coisa. E o Wesley, o senhor conhecia de lá? Alves da Silva? Não. Esse é Fortunato, né? O outro nome dele? Não. Tem Não. um outro Fortunato aí na época, mas não é o Wesley. Ah, não. Ok. O senhor ficou sabendo de uma apreensão de armas depois Depois da morte dele? Depois da morte do Clodoaldo, o senhor ficou sabendo de uma apreensão de armas? Sim. Talvez armas referentes ao ocorrido. Ao ocorrido. Sim, sim, sim. Onde essas armas foram apreendidas, o senhor saberia dizer? Não, Não? não. O senhor também saberia dizer se essas armas foram periciadas? Olha, me parece que foram periciadas e, se eu não me recordo muito bem, a consequência da morte deles foi os disparos dessas armas. No dia do fato, o senhor estava de plantão com a vítima Clodoaldo? Não, eu me encontrava... O senhor explicou isso na delegacia. O senhor quer explicar isso aqui para que o senhor jurado compreenda? Eu acho que eu estava em Laranjal do Jari, me parece, eu não me lembro muito bem, uma escolta, antes soube do fato. Acho que foi isso que aconteceu. Aqui o senhor explicou que a sua guarnição, que a sua equipe lá do IAP não se encontrava com a equipe comandada pelo Clodoaldo, era isso? Era. Eram equipes diferentes são equipes que atuavam em dias diferentes. Em dias diferentes. Dias diferentes. Era isso? Lá na época era 24 por 72 horas. Então, havia 4 guarnições. E você ficava 3 dias de folga. E aí tinha guarnição que não conseguia se encontrar. O senhor sabe dizer se a vítima Clodoaldo estava portando arma no momento do crime? Me parece que sim. Todos os agentes penitenciários têm armas? Hoje sim, na época não. Na época não tinha. Na época, não. Não. Outra pergunta. Só avisar o técnico de som que começou a dar um chiado aqui. Tavares e Pedrada. Nos dias que antecederam o crime, ocorreu algum fato relevante dentro do IAPEM envolvendo diretamente a vítima Clodoaldo? Que o senhor lembre? Olha, me parece que houve um fato. Agora eu não sei reportar do que se trata. Eu não lembro mais. Mas eu acho que houve um fato, uma apreensão ou coisa parecida. Mas eu não sei lhe reportar mais do que se trata. O que exatamente? O que exatamente são 12 anos, né? Ok. Tem outra pergunta aqui. O senhor sabe informar se a vítima Clodoaldo tinha inimizades lá dentro do IAPEM ou se sofria ameaças, aí já não mais de detentos, mas de autoridades policiais, civis ou militares?
Olha, geralmente as ameaças partem dos internos, de outro colega. O senhor não teve conhecimento. Ok. A vítima ou outro colega policial, agente penitenciário, hoje chama policial penal, né? Policial penal. Eu vou falar agente penitenciário, que era Sim. a nomenclatura da época, pode Sim, ser? Pode ser, sim. A vítima ou outro agente penitenciário sofreu algum atentado grave antes da data desse fato? Além de mim, só ameaças, pelo que eu estou sabendo. Alguma outra indagação dos senhores jurados? Não? Excelência, eu desejo fazer repergunta. É simples. Sobre um ponto que foi falado agora? Não, nenhum ponto falado. Posso? Protesto, excelência. As testemunhas podem ser reinquiridas, né? Então, para eu evitar uma reinquirição, eu vou abrir perguntas complementares para o promotor e, em seguida, eu abro a palavra à defesa, caso queiram formular alguma pergunta complementar. Ou não? Muito obrigado, excelência. Foram denunciados neste processo 4 pessoas. Eu vou falar o nome dessas pessoas e, ao final, eu quero que o senhor me diga, eu vou repetir, se estas pessoas foram detentas do IAPEM antes da morte de Clodoaldo, ou seja, se elas cumpriam pena ao mesmo tempo em que Clodoaldo trabalhava no IAPEM. Wagner João Oliveira Melônio. Sim. Luiz Carlos Silva Teixeira. Sim. Em relação ao réu que foi desmembrado, excelência, Wesley Alves da Silva. Sim. E, em relação já absolvido, Ismael Carlos Landes Nicolau. Sim. Obrigado, excelência. Sem mais perguntas. Com a palavra a defesa para perguntas complementares. Tem que falar o microfone, doutor, senão não fica gravado. Está ligado? Eu tenho o microfone aqui, doutor. Aqui, doutor. Tá bom. Glauber, eu queria só complementar aqui, já que surgiu a oportunidade de... Na época, a doutora Odanete, ela cumpriu, ela era o que lá? Diretora do IAP? Sim. E qual o período foi? Foi antes ou depois da... Foi antes. Antes. Você se lembra qual foi o período? Assim, um ano, mais ou menos, quando ocorreu o fato com o Clodoaldo? Se não lembra, não diga que não Foi, lembra. Não. foi, Mas foi antes. foi antes. Foi antes. 1 ano, 2 anos... Acho que 1 ano antes. 1 ano, máximo 2. Na época, ela era delegada de polícia. Delegada de polícia. Foi isso, né? Isso. Está satisfeito, excelência? Novamente, senhor Glauber. O senhor conhece o interno Fábio, que é testemunha nesse processo, Fabinho? O sobrenome dele. A testemunha, excelência, Fábio. O senhor conhece ou não? Eu não entendi a sua resposta. Eu não, o sobrenome, né? Fábio é. O nome da testemunha completo aí da... Fábio José Soares Silva. Exatamente. O senhor lembra? Não lembro desse nome. Ah, não lembra? Ah, então... O senhor não lembra também se alguma vez ajudou na condução dele para a delegacia para ser ouvido em Doutor, qualquer ele já disse que depoimento, não lembra. Não participou de nenhuma condução dele? Não. Que lembre não, né? Eu lembro não. Delegacia, não. O senhor lembra se houve acusação de policiais envolvidos nessa morte do Clodoaldo? Comentários? Não. Não lembra? Então tá, sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Obrigado. O senhor tem algo mais a esclarecer que nós não perguntamos a respeito desse fato que está sendo apurado? Desses fatos? Não. Não.
Senhor Glauber, eu agradeço a sua participação nesta sessão de julgamento. Depoimento encerrado. O senhor só aguarde um pouquinho, tá? Que vai ser verificado o seu áudio, a integridade do áudio. Já é defesa. Doutores, ele foi compromissado. Eu posso dispensar a testemunha? Com certeza. Ele vai só verificar o áudio, tá? O senhor vai precisar de algum documento para apresentar no seu trabalho? Não. Bom dia, senhor Glauber. Bom dia. Eu vou fazer um pequeno recesso de 5 minutos para os jurados se levantarem um pouquinho e, em seguida, nós já vamos chamar a próxima testemunha, tá?